Olá, Kátia Rocha Almeida, professora de Geografia, continuando nossos assuntos sobre clima, desta vez falando sobre os fenômenos climáticos. São vários os fenômenos climáticos que são fenômenos naturais intensificados pela ação humana. Então, o primeiro fenômeno climático que nós iremos estudar é a inversão térmica. Bom, nesta imagem nós vemos o fluxo normal e também a inversão térmica. No fluxo normal, nós temos um ar quente, isso ocorre no verão e nos meses mais quentes, e nós temos um ar mais quente próximo à superfície, e esse ar ele vai esfriando de acordo o distanciamento da superfície terrestre. Bom, o ar mais quente, ele é um ar menos denso. E o ar mais frio, um ar mais denso. Então, nos meses mais frios, nos meses de inverno, esse ar mais frio, que também é mais denso, ele aprisiona, né, os poluentes próximos à superfície terrestre. Então, esse ar frio ele vai fazer com que esses poluentes fiquem aprisionados e o ar mais quente acima desse ar frio, por isso que nós temos uma inversão térmica nesse período, e o problema não é necessariamente a inversão térmica, porque isso ocorre naturalmente nos meses mais frios, nos meses de inverno, mas é porque quando o ar quente que está acima e que é um ar menos denso, né, e o ar mais frio ele está mais abaixo, que é um ar mais denso, então nós teremos um aprisionamento desses poluentes, fazendo com que haja diversos problemas próximos à superfície terrestre, inclusive de saúde dos seus habitantes, como doenças respiratórias, né, além das doenças respiratórias também algumas intoxicações. Então, a inversão térmica, os problemas ocasionados por conta desse fenômeno climático é justamente os gases poluentes oriundos da queima de combustíveis fósseis, que vai fazer com que, a partir de um fenômeno natural, ocorra esses problemas que são de aprisionamento dos poluentes próximo à superfície terrestre. Bom, um outro fenômeno climático é o efeito estufa. O efeito estufa está relacionado ao aquecimento, né, a radiação do Sol na Terra. Então, esse fenômeno, ele é um fenômeno natural, ele precisa acontecer para que a gente tenha calor na superfície terrestre, mas o grande problema é que nós vimos um maior engrossamento dessa camada de efeito estufa. Esses gases que fazem com que haja um aprisionamento do calor na superfície terrestre, quanto mais a emissão desses gases, mais essa camada ela vai engrossando. E isso faz com que a gente tenha cada vez mais um aprisionamento maior desse calor na superfície terrestre. Bom, quando o Sol, quando nós temos a radiação solar, uma parte ela é absorvida pela superfície, outra parte ela é refletida para a atmosfera. Então, com o engrossamento, nós temos cada vez mais uma absorção maior desse calor na superfície terrestre. Alguns estudiosos discordam dessa tese, né, e dizem que na verdade, o que ocorre são eras, e eles citam as eras glaciais, e dizem que há períodos mais frios, períodos mais gelados, né, e períodos mais quentes, discordando, inclusive, de uma mudança drástica no nosso ambiente a partir das revoluções industriais, a partir da industrialização. Eu discordo, né, desse pensamento, concordando aí que o efeito estufa está relacionado, sim, às atividades industriais e ao comportamento da sociedade com relação
ao meio ambiente. Então, é mais um fenômeno que é um fenômeno natural, mas que ele é intensificado e se torna algo danoso a partir das ações humanas, né, das ações da sociedade. Um outro fenômeno climático é a ilha, né, são as ilhas de calor. Essas ilhas de calor urbanas, elas estão relacionadas ao concreto, né? Então, as áreas, principalmente os centros das grandes cidades, elas estão cada vez mais impermeáveis. Essa impermeabilidade do solo faz com que o calor ele seja absorvido de uma forma muito mais intensa. Esse não é o único problema ocasionado pela impermeabilidade do solo. Um outro fator muito importante que deve ser considerado é quando nós temos chuvas torrenciais, chuvas muito intensas, e isso faz com que o solo, não sendo permeável, haja grandes problemas de enchente, né, a leva aí de vários dejetos, o que ocasiona também vários problemas de saúde. Então, nesses centros urbanos, com relação às ilhas de calor, geralmente a temperatura é maior, né, como nós vimos aqui neste desenho, né, chegando aqui a um aumento de mais de mais de 3 pontos, né, 3 graus Celsius com relação às áreas mais verdes. Isso por conta do concreto, isso por conta da não permeabilidade do solo. Um outro fenômeno climático bastante conhecido é a chuva ácida. Bom, a chuva ácida, ela está relacionada, né, nós temos uma acidez maior na atmosfera e isso faz com que ao precipitar, né, a gente tem essa água vindo da chuva, ela tem uma acidez muito grande. Mais uma vez aí está relacionada à queima de combustíveis fósseis, né? E a gente tem aí os óxidos de enxofre e de nitrogênio. Esses óxidos, eles tornam a atmosfera, tornam o ar bastante ácido, e isso faz com que, ao chover, essa acidez venha para a superfície terrestre. Então, nós temos vários problemas relacionados a isso, como o solo, né? A partir das plantações, muitos danos às plantações, né? Esses solos que se tornam cada vez mais ácidos, a contaminação dos mananciais, além disso, pode corroer carros, pode também danificar casas e ocasionar diversos problemas não somente na cidade, mas também no campo. Um outro fenômeno climático bastante conhecido é o El Niño. O El Niño, ele é o aquecimento acima da média, acima do normal do Oceano Pacífico, nas proximidades da linha do Equador. Bom, esse aquecimento, né, ele varia aí de 3 a 7 graus Celsius acima do normal. E além do aquecimento dessas águas do Pacífico, que ocorre entre 2 e 7 anos, alguns arriscam dizer a cada 4 anos, mas varia um pouco. Além desse aquecimento das águas do Pacífico, tem também a redução dos ventos alísios, que reduzem de cerca de 15 metros por segundo para 2 metros por segundo. Então, essa redução também está relacionada ao El Niño. Um outro fenômeno climático, né, que é o contrário de El Niño, o El Niño é uma referência ao menino Jesus, né, porque também esse fenômeno ocorre no mês de dezembro. E Laninha é o contrário, é o esfriamento das águas do Oceano Pacífico, né? Então, o menino e a menina, El Niño e Laninha, relacionada aí ao aquecimento e ao esfriamento das águas do Oceano Pacífico. Bom, nós temos diversos outros fenômenos climáticos. Esses são alguns dos mais cobrados, né, dos mais trabalhados tanto nas provas de Enem quanto de vestibular. Espero ter ajudado e lembrando que os fenômenos climáticos, eles
são processos naturais, mas que são intensificados e se tornam muitas vezes danosos justamente por conta da ação da sociedade. Uma sociedade, por isso que eu não gosto de chamar de antrópica, de ação do homem ou dos homens, né, da humanidade, mas uma ação de uma sociedade dividida em classes, em que a gente sabe que alguns poluem e tornam isso muito mais danoso do que outros grupos, né? Alguns grupos ou classes tornam isso cada vez mais difícil. Então, pensando numa sociedade de classe como nós vivemos, né, a gente percebe que o consumo e a produção em massa e a busca incessante pelo lucro, ela está relacionada também com esses fenômenos climáticos.